Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Capacidade de olhar a vida através de novos pontos de vista e de outras perspectivas. Um desejo iminente de lutar contra toda forma de manipulação, opressão e imposição de um sistema dominante. Seja toda essa dominação e imposição através de crenças limitantes ou da manipulação de uma grande massa ou de apenas a sua própria vida. Enfim, tudo que impede esse ser de viver a sua própria verdade para o qual nasceu. O arquétipo do rebelde, é sobre isso que nós iremos falar hoje. Esse é mais um, dos 12 arquétipos ali que Jung dividiu como os 12 tipos de personalidade que todo ser humano no planeta Terra, durante toda a existência, pode estar vivendo, independentemente da época, independentemente do país, da cultura, da civilização. Ou seja, os 12 arquétipos que Jung dividiu ali, cada pessoa vai se identificar mais com um ou com o outro ao longo ali da sua vida, vai ter um arquétipo que vai guiar mais fortemente aquela pessoa durante a sua vida. Obviamente, já falei aqui para vocês, e vou repetir mais uma vez, nós não somos apenas um arquétipo, Nós somos um conjunto. O ser humano é algo muito complexo e muito completo, ao mesmo tempo. Então, nós já temos dentro de nós todas essas energias que, de acordo com determinada situação que estamos vivendo em nossa vida, de acordo com determinado momento, um determinado desafio, nós iremos sim, de repente, ativar mais fortemente ali um arquétipo ou outro. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos todas essas energias dentro de nós. Muitas vezes, muitas dessas energias estão adormecidas, Como eu já falei para vocês aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falo o que são os arquétipos, vou colocar o card por aqui em algum desses lugares, você pode assistir depois. Ou se você não assistiu ainda também o vídeo que eu falo desses 12 arquétipos, como que Jung explica essa questão desses 12 arquétipos, como que se desenvolve os tipos de personalidades em cada uma dessas pessoas, de acordo com cada um desses arquétipos. Eu também vou colocar por aqui. Você, quando acabar esse vídeo, você vai lá e dá uma olhada. Então, continuando aqui, gente, o arquétipo do rebelde, o que marca essa personalidade, gente, como eu comecei o vídeo de hoje cantando, é a música do Raul Seixas, do falecido Raul Seixas. Eu acredito que não tem música melhor para expressar, esse arquétipo do que essa música que eu pessoalmente gosto bastante dessa música dele, porque é interessante que a gente pode ver nessa música que ele não está nem um pouco preocupado com o que a sociedade vai dizer, com o que as pessoas vão pensar, com o julgamento alheio. Enfim, ele não está nem um pouco preocupado com nada disso, Porque a música dele é, de certa maneira, uma afronta. É uma afronta àquelas pessoas que, de certa maneira, pudesse querer enquadrá-lo, em determinado padrão ali, Então, ele já vem na música dizendo: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, Ou seja, eu estou vivendo e eu estou sempre me transformando. Eu estou sempre
mudando, né? Não é o fato de eu ter uma opinião hoje que eu sou obrigado a me tornar um escravo, né? Ou escrava dessa opinião para o resto de minha vida. Né? Até porque nós somos seres em constante mutação. A nossa vida, ela vai acontecendo e nós vamos experienciando as situações da nossa vida e junto dessas situações, nós vamos também experienciando emoções, reações, sentimentos, né? Tem toda uma fisiologia em nosso corpo que vai nos levando a agir de uma maneira ou de outra, né? A nossa mente, com o passar do tempo, ela muda, gente. Os nossos pensamentos, muita coisa que eu não concordava no passado, quando eu era uma adolescente, quando eu era mais nova, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Hoje a minha mente, ela já se expandiu, justamente por causa das vivências que a gente vai tendo ao longo de nossa vida, das nossas experiências, das nossas observações, dos nossos estudos, do nosso autoconhecimento, né? Da nossa interação com as pessoas, das coisas que vão nos acontecendo, a nossa mente, ela vai se expandindo. A nossa consciência, ela vai se expandindo. E por isso que a gente vai mudando, muitas vezes, os nossos pensamentos. Né? Não que a gente tenha que ser aquela pessoa inconstante, que uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra, uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa do outro. Não é nada disso, não é essa questão que eu tô trazendo aqui hoje, até porque quando nós falamos de arquétipo, a gente fala na questão mais completa daquela imagem arquetípica, né? Ela pode representar dentro do nosso ser, né? Os arquétipos, eles são a perfeição daquilo que eles representam, né? Daí, quando a gente começa a ultrapassar, né, os limites, né, do que vai ser positivo e benéfico para a nossa própria vida ou para a vida dos outros, é porque nós já estamos acessando ou nos identificando com o lado mais sombrio, né, com o lado sombra, né, desses arquétipos. Porque o arquétipo, ele vem na completude, ele vem na perfeição. Inclusive, nesse vídeo onde eu falo, vou colocar o card aqui, sobre os 12 arquétipos de Jung e as 12 personalidades, eu explico a respeito disso, né? Os arquétipos, eles são como uma forma, né, gente? A forma, qual que é o objetivo da forma? É fazer aquele bolo que a gente está querendo perfeito, encaixar ali perfeito. Então, ele vem na completude, ele vem na perfeição. Quando nós ultrapassamos esse limite do que vem ser produtivo para a nossa vida, benéfico para a nossa vida, ou para a nossa convivência, dos nossos relacionamentos, né? Nós já estamos acessando o lado mais sombrio desse arquétipo, que na verdade são as nossas sombras, né? É aquilo que nós temos mal resolvido dentro de nós, é aquilo que nós temos recalcado dentro de nós, que vai acessar esse lado mais negativo e mais sombrio do arquétipo, que na verdade não é do arquétipo, e sim são as nossas energias, são as nossas sombras, né? São as nossas questões mal resolvidas que estão ali, como a própria palavra já diz, recalcadas, escondidas, né? Que nós muitas vezes não temos consciência e que por isso vamos justamente captar ali e trazer para dentro de nós esse lado mais sombrio, né? Então, quando falamos do arquétipo do rebelde, é interessante a gente notar que a pessoa que está vivendo muito fortemente o arquétipo do rebelde é aquela pessoa que tem um desejo muito forte dentro dela de lutar contra toda forma de opressão. Como no início eu abri o vídeo falando para vocês. Ela tem um desejo dentro dela de lutar contra toda forma de opressão, contra toda forma de manipulação, né? Contra regras estabelecidas, regras muitas vezes que irão limitá-la, regras que irão impedi-la de se expressar,
regras impostas por um sistema, por uma tradição que muitas vezes vai tentar inibi-la, vai tentar podá-la, né, gente? Vai tentar impedir com que essa pessoa seja aquilo que ela é, vai tentar limitar essa pessoa de viver aquilo que ela acredita, de experienciar aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, ou aquilo que a faça se sentir bem, a faça se sentir realizada, né? Nós sabemos que a sociedade, né, a nossa sociedade, nós precisamos de regras muitas vezes, né? Nós precisamos de limites, né? Nós precisamos de certa organização, nós precisamos de certa organização que muitas vezes vem de cima para baixo ali, né, de uma determinada hierarquia, para manter a ordem, para manter a paz, para manter o respeito, né, entre um ser e outro em nossa sociedade. Enfim, nós precisamos disso, infelizmente, né, porque se nós somos seres que temos a nossa capacidade de raciocínio, temos o nosso córtex pré-frontal aqui, que nos dá essa capacidade de raciocinar, de pensar, de contar até 10, né? Antes de fazer uma coisa ou outra. Diferentemente dos animais, que são apenas instintos, né? Que quando ele tem um desejo, ele vai atrás daquilo que ele quer, sem se importar se ele está prejudicando os outros animais ou não. Ele simplesmente está ali vivendo o instinto dele e quer experienciar aquele instinto, né? A gente vê muito isso no reino animal, ali o momento da caça e tal, e pronto. Ou no momento da disputa por território, né? No momento da agressividade, enfim, a gente vê muito isso no reino animal. Mas a gente vê muito isso também no nosso reino aqui, nos animais seres humanos, né? Mas não deveria, porque se a gente tem essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de pensar, essa capacidade de contar até 10 antes de tomar uma atitude, né? Antes de agir, eu tenho a capacidade de saber que eu existo e que existe também o outro, né? E que o meu direito, ele termina quando eu já estou ultrapassando a barreira do direito do outro. Era para nós termos isso naturalmente dentro de nós, agirmos assim sem precisar de uma imposição, sem precisar de uma regra, sem precisar de uma punição. Era para nós sermos assim. Mas ainda não somos. A gente vê tanta coisa por aí, tanta guerra, tanta barbárie, tanto desrespeito, tanto abuso, né? Então as regras, elas são importantíssimas, né? As regras de trânsito, né? As regras de respeito de um ser para com o outro, né? De limite, né? Da sociedade, são muito importantes. Mas sabemos também que existe muita regra dominadora com o intuito de manipular, com o intuito de oprimir, com o intuito de subjugar. Quando a gente começa a estudar a história, quando a gente começa a acessar tudo que vem acontecendo, o que aconteceu, quando nós começamos a estudar tudo que aconteceu ao longo da história e que acontece até os dias de hoje, em muitos países do Oriente Médio e também nos países do Ocidente, a gente vai vendo tantas coisas que acontecem que não são, né, regras que são impostas, que não são com o objetivo de manter o respeito mútuo, né? A liberdade do outro, a paz do outro, o bem-estar físico, emocional do outro. Não, são regras que visam fazer com que esse ser, ele vai se enfraquecendo, ele vai se diminuindo, ele vai se sentindo amedrontado para que ele faça aquilo com que um sistema quer com que ele faça, ou que uma pessoa, ou que um grupo de pessoas quer que ele faça. E a gente vê muito isso nos países do Oriente Médio, onde as mulheres não têm o direito de se expressar, onde as mulheres não têm o direito de usufruir da sua liberdade sexual, onde as mulheres não têm o direito de
dar a sua opinião, onde as mulheres não podem acessar determinados tipos de cargo, onde as mulheres não podem simplesmente se vestirem da maneira com que elas desejam, ou onde que as mulheres não têm a liberdade de ser aquilo que elas são. É como se elas não tivessem voz, elas não são respeitadas. E a gente vê muitos casos por aí, né? E esse tipo de regra é uma regra prejudicial, é uma regra perturbadora, é uma regra opressora, é uma regra abusadora. E é muito importante nestes momentos que surgem justamente os rebeldes, né? Os rebeldes da história da humanidade, e graças aos rebeldes da história da humanidade, que muitas dessas regras foram quebradas. Porque se a gente pega a história para trás aí, a Idade Média, antes da Idade Média, os tempos antigos, a gente vai vendo que muita coisa já melhorou, muita coisa já mudou, e quantas barbáries já aconteceram nessas épocas do passado aí, que precisou de uma pessoa se levantar contra um sistema, né? Precisou de uma pessoa corajosa. Para começar, tem que ter muita coragem para fazer tudo isso. E aí, tem que ter uma dose também dessa rebeldia. Não, eu não vou aceitar isso. É injusto. Isso é injusto. Que tá fazendo? Tá tentando me impedir de viver a minha verdade. Tá tentando cercear a minha liberdade. A minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de pensamento, a minha liberdade de expressão. A gente viu muito isso, gente, aí no Brasil, né? Na época da ditadura militar, né? Onde muitos artistas brasileiros eles foram presos justamente por se rebelarem contra esse sistema de maneira sutil, porque não era muita manipulação, era muita opressão do governo ditatorial aí, né? Então, eles, de certa maneira, eles cantavam as músicas deles, colocando, né, esse discordar, essa rebeldia, né, essa forma de não aceitar toda essa opressão que houve aí no país durante essa época. Então, alguns foram presos, outros se exilaram, né, para fugir dessa ditadura. E a gente sabe que acontecia muita coisa ruim nessa época, pessoas que foram desaparecidas, que até os dias de hoje não se sabe, né, aonde essas pessoas estão, né, não tem notícia do paradeiro dessas pessoas, né, tudo nessa época, porque era muito perigoso. Então, para viver esse arquétipo é necessário ter uma certa dose de coragem, porque você vai lutar contra você na posição de menor, você vai lutar contra um sistema maior, contra um sistema que domina, contra um sistema que manipula toda uma grande massa e que tem uma força muito grande, né? Seja uma força física mesmo, né? Seja uma força intelectual, uma força de agir, uma força de manipular. Né? Então, é preciso uma dose de coragem muito grande. E aí nós estamos falando do arquétipo do herói, e aí nós estamos falando do arquétipo do rebelde, né? Que ele tem esse impulso dentro dele de não aceitar, de não abaixar a cabeça, de não dizer sim para tudo, de não agir como se não tivesse uma capacidade de pensar e de formar suas próprias opiniões, pensamentos, decisões. Não, ele se rebela e ele se expressa, e para isso é preciso muita coragem. Quando falamos isso do arquétipo do rebelde, falamos neste ponto, né, que é o ponto de se rebelar contra um sistema, contra uma tradição, né, contra um sistema que domina, mas não apenas neste ponto. Muitas vezes nós precisaremos em nossa vida, nós conosco mesmo, vestirmos essa roupagem do rebelde,
né? Para lutar contra, muitas vezes, contra ali no nosso dia a dia, ali contra aquelas pessoas do nosso meio, do nosso círculo de convivência ali, pessoas que tentam nos manipular, que tentam nos desanimar, pessoas que tentam nos manipular para que façamos aquilo com que elas queiram, pessoas que tentam nos impedir de exercer os nossos direitos, seja num trabalho, um chefe opressor, né? Um chefe que tenta nos subjugar, que tenta nos oprimir, que tenta nos amedrontar, de certa maneira, ou que seja um colega que tenta nos colocar crenças limitantes em nossa mente, que tenta nos manipular, que tenta nos fazer acreditar que somos diferentes daquilo que somos, ou que devemos nos comportar de determinada maneira, de acordo com aquela cabeça, com aquele sistema ali daquele meio, daquele círculo que a gente convive ali, né? Eles tentam colocar em nós as suas ideias, as suas manipulações. Não, você tem que ser assim para você pertencer ao nosso grupo. Se você manifestar o seu ser, se você viver a sua verdade, se você fizer algo que está contrário àquilo que eu acredito, ou que eu defendo, ou que seja melhor para mim, se você agir de determinada maneira que irá lesar os meus próprios interesses, você não será bem-vindo no meu grupo, você não será amado, você não será bem-quisto. E daí eu preciso dessa coragem para lutar contra essa dominação também, porque é outra maneira de dominar, que é outra maneira de manipular, que é outra maneira de subjugar. Eu preciso dessa coragem para lutar contra, que é o arquétipo do rebelde. Mas isso já é inato também, já tem dentro de mim algo que não aceita, que não engole, que não quer. E eu sempre vou lá e faço aquilo que é o contrário. Mas aí eu já não estou falando que nós vamos chegar daqui a pouco no lado sombrio deste arquétipo, né? Que não tem aquelas pessoas que são as pessoas do contra. Você fala A, ela fala B. Você fala C, ela fala Z. Você vai pro lado A, ela vai pro lado X. Ela é totalmente o contrário. Você fala sim, ela fala não. Você fala bonito, ela fala feio, né? Muitas vezes daí já não é nem a questão... Na verdade, muitas vezes esse é o arquétipo do rebelde mal aspectado, né? Que sai se rebelando contra tudo simplesmente pelo fato de ser do contra, né? Então, existe uma extremidade, né? Duas extremidades. Eu não posso ir nem para um lado e nem para o outro, mas eu tenho que sempre buscar o caminho do meio. Que este é o intuito do arquétipo bem aspectado em nossas vidas, né? E muitas vezes também temos que ser rebelde e lutar contra as nossas próprias crenças, né? Contra aquele pensamento que tenta nos limitar, que tenta nos subjugar, que tenta nos impedir de prosseguir, as nossas crenças que não nos deixam nos avançar, né? A alcançar os nossos objetivos e a alcançar os nossos objetivos e a expandir em nossa vida. Então, na verdade, o arquétipo do rebelde é aquele arquétipo que luta contra toda forma que o limita, que o oprime, que o manipula, que, como eu comecei o vídeo aqui de hoje, que o impede de viver a sua verdade, de expressar aquilo que ele é. O arquétipo do rebelde é aquele que vai contra tudo aquilo que o limita de determinada maneira em sua vida. Seja um governo, seja um sistema político, seja um emprego, seja um chefe, seja um amigo, seja um círculo social, seja um padrão social, seja algo tradicional, seja uma tradição, seja uma regra, não importa. Ele está sempre lutando contra aquilo que o limita de determinada maneira em sua vida, ou seja, contra si mesmo, né? Então, ele é muito importante porque existem momentos em nossa vida
que nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que abaixa a cabeça e que engole tudo que vem, né? Que é jogado contra nós, contra a nossa vida. Muitas vezes em nos momentos da nossa existência, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ir contra muita coisa que é dito para nós. Uma regra injusta, uma imposição injusta, algo que está me lesando, algo que está me oprimindo, que está me diminuindo, que está me desrespeitando. Eu preciso, chamar o arquétipo do rebelde. Entendeu? Vem aqui. Não, não é assim não. Ei, alto lá. Ei, baixa o tom. Ei, pare. Pare. Eu estou aqui, você está aí. Não ultrapasse o limite do respeito, né? Então, assim, muitas vezes é importante que nós tenhamos esse arquétipo em nossa vida, que nós ativemos esse arquétipo em nossa vida. Quando, Érica? Quando? Nos momentos que nós sentirmos que estamos sendo invadidos, que estamos sendo oprimidos, que estamos sendo desrespeitados, que estamos sendo humilhados, subjugados, enfim, né? Precisamos desse arquétipo. Na verdade, todos nós precisamos de todos os arquétipos para que a gente possa utilizar de um ou de outro de acordo com as situações que vão acontecendo em nossa vida. Mas, como eu falei lá no vídeo de Jung, e repito aqui de novo, existem pessoas que, de acordo com aquilo que elas viveram durante a sua infância, a sua convivência ali, quando ela ainda era uma criança, né, seu momento de infância, seu momento de juventude, de adolescência, as situações que ela foi desenvolvendo, né, durante a sua vida, as experiências que ela foi tendo durante a sua vida, ela foi desenvolvendo muito fortemente um arquétipo ou outro que tende a guiar mais a vida dessa pessoa ao longo da sua existência. O que não quer dizer que ela seja somente aquele arquétipo, mas que ela tem sim aquele arquétipo muito mais fortemente aspectado dentro de si. Beleza? Mas no lado sombrio a gente pode ver também o arquétipo do rebelde agindo de maneira totalmente sem senso, né? Ou seja, totalmente desgovernado, pessoas que saem quebrando as leis, que saem desrespeitando os seus semelhantes, né? Que avança o sinal vermelho, né? Avança o sinal vermelho, pessoas que não respeitam as regras, né? Um vizinho, por exemplo, que liga o som muito alto, né, à noite ou muito cedo, que atrapalha todo mundo, ele tá com o arquétipo do rebelde muito fortemente mal aspectado dentro dele. Porque ele não quer saber do outro, ele não quer saber do seu semelhante, ele tá ali indo contra toda forma de conduta ou de regra que diz, o seu direito termina quando começa o do outro. Vamos um respeitar o outro para que todo mundo conviva em harmonia em uma sociedade, né? Como aquilo que eu falei no início, nós somos seres pensantes, que temos o córtex pré-frontal, que temos a capacidade de raciocínio, de inteligência, nós não somos animais. Os animais não possuem o córtex pré-frontal e, portanto, saem agindo à torta e à direita sem se importar com o outro. Sou eu, e que se dane-se o outro. Então, isso é o aspecto do rebelde mal aspectado. No lado luz, é um arquétipo muito positivo, porque ele quebra, né? Ele quebra aqueles padrões, ele quebra aqueles paradigmas, né? E ele traz uma nova abordagem, uma nova perspectiva. Ele mostra um novo ponto de vista, né? Uma nova forma de ver a vida, de ver as regras, de ver, né? É como se ele quebrasse mesmo os paradigmas, né? Olha, toda essa maneira que a sociedade está vendo determinado fato, determinado ato, não é bem assim. Peraí, vamos olhar para o outro lado? Vamos olhar por outro ponto de vista? Então, ele é muito importante, ele tem um papel muito importante na sociedade e ele tem um papel muito importante na conscientização da sociedade, né?
e ele tem um papel muito importante na conscientização de si mesmo também, da autoconscientização, né? Então, é um arquétipo muito importante para as nossas vidas. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que você possa fazer bom proveito do estudo desse arquétipo, e eu te vejo no próximo vídeo, onde nós iremos falar do arquétipo do herói. Um grande beijo e até lá. Tchau, queridos!